Sejam bem-vindos à videoaula 3 da disciplina CEL 232, Introdução aos Estudos Linguísticos 1, oferecida pelo período remoto emergencial da Universidade Federal do Acre. Eu sou a professora doutora Michele Calil dos Santos Alves, sou professora de Linguística da UFAC Campus Floresta. E na aula de hoje nós vamos falar sobre arbitrariedade e iconicidade, um assunto muito importante dentro da linguística. Então, primeiramente, do que se trata a arbitrariedade e iconicidade? Há muito tempo, os linguistas, os filósofos e os pensadores têm se preocupado em entender a relação que a linguagem possui com o mundo e a relação que a linguagem possui com a mente humana. Então, desde a época de Platão e seu famoso diálogo Crátilo, nós encontramos reflexões sobre as relações que as palavras têm com as ideias e as coisas do mundo. Platão, então, se questionava se existiria uma relação de similaridade, entre a forma das palavras e as coisas que elas designam. Então, lá no diálogo Crátilo, existem 3 personagens. O primeiro personagem é Crátilo, que vai dar origem ao diálogo. Então, para Crátilo, a língua seria o espelho do mundo, ou seja, que existiria, sim, uma relação natural, uma relação similar, portanto, icônica, entre as palavras e as coisas que elas designam. Crátilo vai representar os naturalistas. Por outro lado, o personagem Hermógenes vai representar os convencionalistas. Então, para Hermógenes, a língua é arbitrária, convencionalizada, de forma que não exista uma motivação, uma similaridade entre o nome, as ideias e as coisas. E o último personagem é Sócrates, que vai integrar os 2 pontos de vista. Então, para Sócrates, existem palavras icônicas e existem palavras arbitrárias. Essa discussão entre arbitrariedade e iconicidade vem desde a época de Platão e vai percorrer várias correntes linguísticas até os dias de hoje. É um assunto, como eu disse, muito importante para a linguística. Então, do que se trata a arbitrariedade? A arbitrariedade está baseada no princípio da convenção, ou seja, de que a língua é convencionalizada e de que não há nada no som da palavra que se relacione necessariamente à coisa que ela designe. Por exemplo, por que casa se chama casa? Não tem uma explicação, foi uma convenção. Tanto é que em línguas diferentes, casa pode se chamar house, no inglês, maison, no francês. E iconicidade? Iconicidade é o oposto, ou seja, de que há uma motivação, uma espécie de relação natural entre os elementos linguísticos e os sentidos, que existe uma similaridade entre o som e o sentido daquela palavra. Então, exemplos, as onomatopeias. Quando nós dizemos que o galo faz cocoricó, a palavra cocoricó tem uma semelhança direta, com o som que o animal realmente produz. A palavra tic-tac, tem uma semelhança com o som que o relógio produz. Então, são palavras icônicas, tá? Cocoricó e tic-tac. Assim como as onomatopeias de forma geral. Então, essa corrente naturalista, a corrente que defende a iconicidade entre as palavras e as coisas, surgiu a partir da hipótese de pensadores que se dedicaram a estudar a origem das línguas. Então, para esses pensadores, a linguagem se desenvolveu lá na época do Homo sapiens, a partir do momento em que eles ouviam os ruídos da natureza e nomeavam as coisas, baseado nesses ruídos, ou seja, que as palavras criadas pelos Homo sapiens tinham uma relação direta com os ruídos da natureza, os ruídos que esses objetos, essas coisas faziam, certo? É claro que esse tipo de hipótese não tem uma base empírica e não tem sido levado em consideração pelos linguistas modernos. Mas um ponto importante nessa discussão é realmente o surgimento, da semiologia, lá no início do século XX, com o linguista suíço Ferdinand de Saussure. Então, Saussure ele vai trazer de novo a discussão tradicional que existia desde a época de Platão entre iconicidade e arbitrariedade. E ele cria
uma área, né, um ramo da ciência chamado semiologia, que estuda então os signos, e vai dizer que a linguística faz parte da semiologia. A linguística, ela faz parte da semiologia porque ela vai estudar um tipo de signo mais específico, que é o signo linguístico. Então, enquanto a semiologia estuda todos os tipos de signo, a linguística vai estudar o signo linguístico. E para ele, o signo linguístico é verbal e arbitrário. Nessa mesma época, um outro filósofo chamado Peirce vai inaugurar a semiótica, que corresponde mais ou menos à semiologia, tá? Então, para Peirce, toda ideia é um signo, o homem é um signo, o mundo está cheio de signos, e que ele defende que a realidade deve ser estudada sob o ponto de vista semiótico. Então, a semiótica, ela interessaria não só a linguística, mas também a filosofia e aos estudos literários, aos estudos da comunicação, a várias áreas da arte. Então, o Peirce ele vai dar várias definições de signo, tá? Mas para resumir, para ele, signo é uma coisa que representa a outra. Ele explica que um elemento A é signo de B se o A guia ao comportamento dos indivíduos da mesma forma que B guiaria. Um exemplo, essa placa de trânsito, né? Significa o quê? Curva acentuada à direita. Então, quando o indivíduo vira essa placa, ele vai agir da mesma forma que ele agiria se estivesse numa curva. Portanto, essa placa é o signo, né? É um signo da curva, porque ela representa a curva acentuada à direita, ok? E Peirce ele vai estabelecer uma complexa classificação de signos, chamadas de primeira, segunda e terceira tricotomias. A tricotomia que mais interessa a nós agora é a segunda, em que ele vai diferenciar símbolo, índice e ícone. Então, o que é um símbolo? Um símbolo refere-se a um determinado objeto. Ele representa esse objeto com base em uma lei, um hábito ou uma convenção, uma relação, né, entre o símbolo e o objeto, tá? Uma característica importante do símbolo é que ele é parcialmente motivado, ou seja, existe sim alguns traços relacionados entre o símbolo e a coisa que ele representa. Então, por exemplo, né, a cruz é um símbolo do cristianismo, mas não é à toa que a cruz é o símbolo do cristianismo. A cruz é o símbolo do cristianismo porque foi onde Jesus Cristo morreu, certo? A balança é o símbolo da justiça, mas não é à toa que a balança é o símbolo da justiça. Existe ali uma relação, né? Porque a balança, ela representa ali a imparcialidade, a tentativa de equilíbrio, né, entre os lados, né? Por isso que é o símbolo da justiça, tá? Agora vamos à definição de índice. O índice, ele possui um nível menor de arbitrariedade do que o símbolo, tá? Então, ele é mais icônico do que o símbolo. Então, no caso do índice, existe uma relação de contiguidade com o mundo exterior. Ou seja, existe uma relação natural entre o índice e o seu significado. O índice ele não representa a coisa, mas ele é afetado por ela. Então, por exemplo, a fumaça é índice de fogo, né? Porque a fumaça está contida no fenômeno fogo, né? As nuvens negras são índice de chuva, né? Porque está contida, né, nessa realidade de chuva eminente, tá bom? Então, existe mais iconicidade no índice do que no símbolo. E por último, o ícone, que é o mais icônico de todos os três, tá? Então, o nível de arbitrariedade vai diminuindo e o nível de iconicidade vai aumentando. Então, o ícone ele tem uma natureza imagística, ou seja, ele tem uma imagem que se assemelha ao objeto, tá? Então, por exemplo, uma fotografia é um ícone da pessoa, né? Um mapa é o ícone do lugar que ele está representando. A tinta vermelha é um ícone
do sangue numa peça de teatro. E eu trouxe exemplos de vários ícones aí da internet, né? De várias plataformas e redes digitais. Também são ícones. Repara, tem uma imagem que representa a plataforma, tá bom? Então, como eu disse, a semiótica ela vai interessar as artes, a literatura, a música, o cinema, a moda, a propaganda, a arquitetura, a antropologia e também a linguística. É uma área muito rica de estudos. Agora vamos voltar para a definição de signo linguístico saussuriano. Então, Saussure, ele defende que o signo linguístico é arbitrário, ou seja, não existe uma relação natural entre o som da palavra e o sentido daquela palavra, tá bom? Ele vai dizer que o signo linguístico é composto de duas partes, tá? O significado e o significante. O significado é o sentido, né, daquela palavra. Preste atenção, o significado não é a coisa em si, tá bom? É o significado da coisa na sua mente. E o significante é a imagem acústica daquele som na sua mente. Então, o significante não é o som da palavra. Você não tem som na sua cabeça. Do mesmo jeito que você não tem objetos na sua cabeça. São imagens psíquicas. Então, o significante é a representação do som na sua mente e o significado é a representação do significado da coisa, né, do sentido da coisa na sua mente, tá bom? Então, o signo linguístico possui uma natureza psíquica, porque ele é formado pelo significado, que é psíquico, e o significante, que é psíquico. A relação entre o significante e o significado é arbitrária, como eu disse, e motivada, ou seja, para Saussure, a língua não reflete a realidade, não é um mero espelho da realidade, tá? Um exemplo disso é que existem palavras com estruturas muito diferentes para designar a mesma coisa em línguas diferentes. Por exemplo, aqui em português, a gente designa o objeto faca como faca, né? Porém, em inglês é knife, em francês é couteau. Ou seja, são palavras diferentes com sons totalmente diferentes para designar o mesmo objeto. Isso é uma prova de que as línguas, o signo linguístico é arbitrário. Outro exemplo, às vezes, numa mesma língua, nós temos palavras diferentes para designar o mesmo significado. É o que acontece, por exemplo, com aipim, mandioca e macaxeira. A depender da região do país, você vai ter uma diferença, né? No som daquela palavra, né? Na forma daquela palavra, porém designa o mesmo objeto. Isso é uma prova de que o signo linguístico é arbitrário. Além disso, uma mesma palavra pode designar sentidos totalmente diferentes. Isso é uma prova, então, de que os sons das palavras não estão relacionados aos objetos. Por exemplo, banco pode ser o lugar em que você senta ou o lugar que você vai fazer as transações bancárias, como saque, depósito, empréstimo, certo? Porém, é importante deixar claro que o Saussure ele admite a possibilidade de uma arbitrariedade relativa, ou seja, de que existem palavras que podem ter, né, um pouquinho de iconicidade. E aí ele vai dar os exemplos como 19 e macieira. Então, a palavra 19 ela é icônica porque nós conseguimos recuperar o conceito de 10 e 9, que vai realmente formar 19. Macieira ela é icônica porque nós conseguimos recuperar o conceito de maçã, né, de pé de maçã, macieira, tá? Então, não são palavras ao acaso, né? São palavras que realmente têm uma motivação, tá? Relacionada ao objeto ao objeto ou à coisa que ela representa. Então, as palavras que possuem uma arbitrariedade relativa são chamadas de casos de motivação. Então, motivação é quando determinadas palavras refletem um motivo para terem aquela forma ao invés de outra. Então, nós vimos já os exemplos das onomatopeias, né? Palavras como miar, tá? Que realmente se parecem, né, com o som que o gatinho faz. Palavras como apagador, né?
que nos remete à ideia de apagar, macieira, que nos remete à ideia de maçã, pé de maçã, e 19, que nós já vimos também, né? Então, a motivação, ela pode ter uma natureza sonora, também pode ter uma natureza morfológica e ainda uma natureza semântica. Então, são 3 tipos de motivação: motivação fonética, a motivação morfológica e a motivação semântica. Vamos ver cada uma delas separadamente. A motivação fonética está relacionada aos casos de onomatopeia. Por exemplo, quando a palavra, né, tem uma estrutura sonora que representa, né, tem uma semelhança, uma harmonia com o sentido que ela expressa, né? Então, nós já vimos o cocoricó, miar, cochichar, né, sussurrar, tilintar, são palavras que realmente têm ali uma semelhança, né, com o som, né, daquela ação, ou daquele animal, ou daquele objeto, tá bom? Já a motivação morfológica está relacionada ao processo de formação de palavras. Então, nós temos aí o exemplo de leiteiro, né? Nós temos uma motivação porque é possível recuperar o conceito de leite, né? Porque nós temos aí o radical leite até o T, né? E o sufixo eiro, que designa uma profissão ou uma ocupação, tá? Então, não é à toa que leiteiro se chama leiteiro, nem que carteiro se chama carteiro, tá? São palavras motivadas. Outros exemplos são as palavras compostas, por exemplo, guarda-roupa. Não é à toa que guarda-roupa se chama roupa, porque realmente ele guarda roupa. Não é à toa que o paraquedas se chama paraquedas, certo? Então, são palavras que têm uma motivação morfológica, tá? Que aí a gente tem, então, exemplos de derivação e também de composição, tá? A motivação pode ser também semântica, ou seja, está relacionada aos processos analógicos associados aos sentidos das palavras. Então, exemplos são as catacreses, né? Por exemplo, braço da cadeira. Por que braço da cadeira se chama braço da cadeira? Porque realmente se parece com um braço de uma cadeira, né? Como se a cadeira tivesse um braço. Por que pé de mesa se chama pé de mesa? Porque realmente parece que a mesa tem um pé, né? Parece realmente o pé de uma mesa, da mesa, né? Por que cabeça de prego se chama cabeça de prego? Porque é como se o prego tivesse uma cabeça, né? Por que dentes da serra se chama dentes da serra? Porque realmente se parece com dentinhos, certo? Então, são exemplos de motivação semântica, tá? Outro exemplo de motivação semântica são as metáforas. De modo geral, elas também retratam uma motivação semântica, porque elas são processos de transferência de domínios, né, através de associações feitas por nós, usuários da língua. Então, quando nós dizemos que João é o cabeça do grupo, isso é uma metáfora, né? Não é à toa que a gente usou a palavra cabeça, porque a palavra cabeça nos remete o quê? Que João, ele é o membro pensante do grupo, né? É aquele que lidera o grupo, assim como a cabeça faz, tá? Outro exemplo de motivação semântica é a metonímia, né? A metonímia é caracterizada por uma transferência de significado, né? É uma relação objetiva entre o sentido do primário, né, e o novo sentido, e dá-se uma relação de contiguidade, então, por exemplo, quando a gente diz assim, Pedro bebeu uma garrafa inteira sozinho, a gente não está dizendo que ele pegou o objeto da garrafa e bebeu, né? Na verdade, ele bebeu o conteúdo da garrafa. Isso é uma metonímia, né? Mas as metonímias também são motivadas. Por quê? Não é à toa que a gente disse garrafa, né? A garrafa está ali porque tem uma relação. Qual é a relação? Porque ela armazena, né? Ela armazena o conteúdo que foi bebido por Pedro, né? Em muitos casos, a palavra ela pode ter 2 tipos de motivação. Por exemplo, né? Pé de pato, pé de mesa, pé de cabra, mata cachorro. A gente tem aí a motivação morfológica e a motivação semântica, né? Então, pé de pato realmente parece o pé
de um pato, né? Tem a função também ali de nadar, né? Igual o pato faz. E além disso, né? Tem uma motivação morfológica, certo? Que aí você tem uma composição, né? Formar uma nova palavra, né? Pé de cabra, a mesma coisa, né? Realmente parece o pé de uma cabra, né? E aí tem também a questão da formação da palavra. Mata cachorro, né? Que é usado para proteger o motor da moto, né? Do carro. E também é um exemplo de motivação morfológica e semântica, tá bom? Mas vale registrar que Saussure, ele defende que mesmo os casos de motivação são arbitrários. E aí ele vai ter, então, dois argumentos. Então, para Saussure, mesmo esses casos que nós vimos, né, das motivações, são arbitrários porque os elementos já existentes na língua são arbitrários, né? Então, a gente viu ali a questão do pé de cabra, né? Pé de cabra, então não seria motivado, porque por que cabra se chama cabra? É uma palavra arbitrária. Por que pé se chama pé? É uma palavra arbitrária. Então não tem como, para Saussure, pé de cabra não ser arbitrário, tá? O segundo motivo é que a formação das palavras também se dá de forma arbitrária. Então, por que apagador é apagador? Ele poderia ser limpador ou apagante, né? A gente escolheu fazer a formação com o sufixo dor de forma arbitrária, né? É isso que o Saussure defende, tá bom? Então, para ele, os elementos que já existem na língua são arbitrários e nós escolhemos esses elementos também de forma arbitrária. Por isso que todo signo linguístico para ele é arbitrário, tá? Então, até mesmo as onomatopeias, né? E aí ele vai dizer que as onomatopeias são arbitrárias porque em outras línguas elas têm outro som. Então, o que a gente chama aqui de cocoricó, em inglês é coca-doodle-doo, em alemão é kikeriki, né? Então, são outros sons para designar, né, o mesmo sentido, né? A mesma coisa acontece para palavras como sussurrar, que em inglês é whisper e em alemão é flüster, certo? Então, essas palavras, elas sugerem que há sim um nível de arbitrariedade na formação das suas estruturas, tá? Das suas estruturas sonoras. Então, vamos concluir o que seria arbitrariedade, né? E o que seria iconicidade ou motivação, tá? É importante deixar claro que hoje em dia elas não são vistas como oposições, não são vistas como significados exclusivos, né? Antônimos, tá? A iconicidade e a arbitrariedade são vistos como fenômenos que se complementam, tá? Então, a arbitrariedade, ela vai, então, designar, tá? Uma relação não natural entre o som e o sentido da palavra. Já a motivação e iconicidade vai levar em conta o fato de o falante, de alguma maneira, fazer uma correspondência entre a forma da palavra e o significado que ela expressa, tá? Então, a arbitrariedade tem mais a ver com o som e a iconicidade tem mais a ver com a forma. Então, na visão saussuriana, né, nós temos apenas o foco na relação entre o som e o sentido, né? E aí ele vai dizer, na verdade, que a língua é um sistema sincrônico, né? Ele vai enxergar a língua como um organismo estático por natureza, tá? Porém, hoje em dia, nós temos uma visão diferente de língua, diferente de Saussure. Nós vemos a língua não como um fenômeno estático, né? Mas nós vemos a língua como um fenômeno dinâmico, certo? Que a língua, então, seria capaz de criar novos sentidos a todo momento, a depender do contexto, tá? Então, enquanto Saussure ele investigava o nível da palavra, né? As correntes modernas da linguística
vão investigar também o nível da frase, do texto, né? Um conjunto mais complexo de atividades comunicativas, sociais e cognitivas. Então, para a linguística moderna, né, depois de Saussure, vamos dizer assim, a linguagem não é um conhecimento fechado, como o Saussure achava, né? Mas ela é capaz de criar novos significados, adaptando-se às situações de interação que os falantes têm com outros indivíduos, tá? Então, o uso da língua nas situações reais de comunicação sugere que nós estamos o tempo todo adaptando estruturas linguísticas antigas, né, já conhecidas por nós, para expressar contextos novos, tá? Novos contextos de uso. Então, formas muito frequentes da língua acabam perdendo seu grau de novidade, de expressividade, e vai surgindo uma mudança na língua com novas expressões, tá? Então, assim como a sociedade, o homem muda, a linguagem e a língua também muda, tá? Então, surgem novas tecnologias, novas profissões, novas relações sociais, e isso faz com que os falantes daquela língua busquem novos meios de rotular esse mundo diferente, tá? Usando, então, novos conceitos, mas com as mesmas estruturas, tá bom? Então, a gramática ela não ficaria ali pronta, estática, ela estaria o tempo todo se renovando, né? Essa dinâmica, porém, ela não se dá de qualquer maneira, não é um caos absoluto, né? Então, a criatividade que existe no ato comunicativo, né, ela é movida também por critérios de iconicidade, tá bom? Então, ao contrário do que parece, existem mecanismos básicos, né, que refletem a natureza da nossa inteligência, né, e o modo como nós regulamos a nossa vida social. Então, existe muito mais motivação ou iconicidade do que Saussure pensava e do que nós poderíamos imaginar. Então, com a invenção do elevador, por exemplo, né? Como que a gente vai, então, nomear o ato de apertar aquele botão, né? A gente diz o quê? Chamar o elevador. A gente vai usar um verbo, né, que já existe na língua, que é chamar, né? E para ser aplicado a esse novo sentido, né, de chamar o elevador, seria então apertar aquele botão para que o elevador possa vir até você, né? E aí a gente tem então essa motivação semântica, no caso, né, que a gente vai chamar também de metáfora. Então, como vocês podem ver, as metáforas são exemplos de motivação semântica, tá? As metáforas foram muito estudadas por dois linguistas, o Lakoff e o Johnson. Então, para Lakoff, toda a nossa realidade, né, tudo que está à nossa volta, pode ser visto como uma metáfora. E que a metáfora não é só um recurso poético ou estético, estudado lá pela estilística, lá no, né, uma coisa meio deixada de lado, tá? A metáfora, ela é um mecanismo central na definição da nossa realidade cotidiana, porque ela reflete o modo como nós pensamos e como nós experienciamos a nossa vida diária, tá? Então, faz parte, né, a gente utilizar metáforas no nosso dia a dia, para que faz a gente ser capaz de compreender, né, uma coisa em termos de outra, tá bom? Então, segundo os autores, as metáforas, elas estruturam o mundo, elas estruturam também o modo como nós nos relacionamos com as pessoas, né? Adotando, então, um conjunto de interpretações acerca da realidade que está ao nosso redor. E, então, esses linguistas, né, o Lakoff e o Johnson, eles vão dizer que o nosso sistema conceptual, ele é metafórico por natureza. Então, existem muitas expressões na língua que, na verdade, são metáforas. Então, por exemplo, existe a metáfora da mente, da cabeça, como recipiente. Então, quem nunca ouviu falar
Quem nunca disse, né? Minha mente está cheia de ideias, né? Então, é uma metáfora da mente como um recipiente, né? Em que você pode colocar coisas, né? Não consigo tirar esse filme da minha cabeça. Também é uma metáfora, né? Quem colocou essas ideias na sua cabeça também é uma metáfora, tá bom? Também é um exemplo de iconicidade, né? Que realmente a nossa cabeça é como se fosse um recipiente, né? Que você colocasse coisas e tirasse coisas, né? Então, os processos metafóricos, de acordo com eles, estão presentes nas línguas naturais de uma forma geral. A metáfora, ela tem um caráter translinguístico, ela está presente em todas as línguas, tá? É, então, uma estratégia cognitiva que nos permite navegar por conceitos mais abstratos. Então, a gente utiliza, né, expressões concretas, né? Por exemplo, um recipiente concreto para nos referir a coisas mais abstratas, como a nossa mente, né? E esse tipo de mecanismo, né, a metáfora, ela é fundamental para a criação de novas palavras e novos conceitos, né? E são fatores, obviamente, motivados, tá bom? Como nós já vimos. E então, uma corrente moderna, né, da linguística, chamada de funcionalismo, vai se dedicar especialmente a estudar as metáforas, né, ao modo como as pessoas adquirem rótulos para conceitos novos, né, em uma determinada língua. Então, existem 3 maneiras de você, então, descrever novos conceitos. A primeira delas, você pode inventar uma nova palavra, né? Totalmente nova, com uma estrutura sonora totalmente diferente. A segunda estratégia é você pegar emprestado de uma outra língua ou um outro dialeto. E a terceira estratégia seria, então, utilizar-se, né, de palavras já existentes através do fenômeno da iconicidade, da motivação. Então, a primeira estratégia, ela dificilmente é usada, porque ela é muito mais difícil de ser feita, né? Você criar uma palavra do nada, né, totalmente diferente. A estratégia B, ela é comum, né? Mas só nesses casos em que vem uma coisa de outro país, né, ou de outra região. Por exemplo, o futebol é um empréstimo do inglês, né, que nós importamos o futebol da Inglaterra. A acarajé, né, é um empréstimo lá da região da Bahia, nós importamos a palavra de lá, né. Agora, a estratégia C é a mais produtiva das 3, né. Então, imitar o som da coisa designada que já existe na língua para forjar um novo sentido é menos custoso para o falante, né, do que inventar uma palavra nova, por exemplo, né? Porque o falante, então, ele vai se valer do seu conhecimento prévio, já existente na língua, né, para, então, inferir o significado dessa nova palavra. Então, é muito mais fácil para ser compreendido, né? E aí Kaplan vai, então, chamar esse tipo de fenômeno de princípio da exploração de velhos meios para novas funções, ou seja, conceitos concretos, né, são empregados para descrever fenômenos abstratos e mais difíceis de serem conceptualizados através de palavras que já existem na língua, né? Então, as entidades concretas que são perceptíveis aos nossos sentidos corporais, né, ficam mais claramente delineadas e estruturadas, servem de base para a nossa compreensão dessas ideias mais abstratas, né, experiências que não são físicas, né, são sensações. Por quê? Porque essas sensações, essas experiências abstratas são mais difíceis de serem conceptualizadas e por isso que a gente, então, usa metáforas, metonímias da ordem do concreto, tá bom? Um outro linguista chamado Bernheim, ele vai então defender que existe ali uma gradação, né, nesse processo de extensão semântica, ou seja, do concreto para o abstrato. Então, para ele, sempre vai seguir essa ordem, né? Primeiramente, do mais concreto, né, uma palavra que designa uma pessoa, né, ou um objeto, passando a designar uma atividade, passando a designar um espaço, passando a designar
tempo e passando a designar uma qualidade, que é o mais abstrato de todos. Então, ele deu o exemplo aí de braço, né? Mas que pode designar, por exemplo, braço da cadeira, né? Seria o objeto, né? Uma atividade como embraçada, né? Que você no nado, você dá uma abraçada. Uma medida de espaço, né? Também braçada. Ou uma qualidade, ele é meu braço direito, certo? Então, vocês veem como uma palavra concreta, braço, pode se estender, né, a novos conceitos mais abstratos, fazendo essa gradação, né, do concreto para o abstrato. Isso é uma metáfora. Do mesmo modo, as palavras que designam as noções espaciais, como atrás, podem passar a designar noções temporais, como a gente diz assim, 2 horas atrás. É o mesmo atrás ali que você usa para designar o espaço, só que agora você está designando o tempo, né? Ou você pode também usar o atrás para designar uma qualidade, quando a gente diz suas ideias são atrasadas, né? É uma qualidade, que a pessoa, então, ela é uma pessoa, vamos dizer assim, conservadora, né? Quando a gente diz à frente da sua época, também é uma metáfora, né? A gente está utilizando, então, uma palavra da origem do espaço, né, que é concreto, para um domínio do tempo, que é mais abstrato. Também é uma metáfora, é um exemplo de iconicidade. E esses exemplos acontecem em várias línguas, em todas as línguas. Existe aí um caráter translinguístico da iconicidade, tá? Muito importante. Portanto, nós criamos novos termos para designar novos objetos, né? Novas formas de relação social. O falante, então, não inventa uma palavra criando a partir do nada, né? Uma estrutura sonora diferente. Ao contrário, a tendência é utilizar elementos que já existem em sua língua, né? Ou pegar emprestado, né? Pelo menos de outro dialeto, tá? Mas o que muitas vezes acontece é que as palavras que são aparentemente arbitrárias, né, imotivadas, aquelas cujo sentido não pode ser previsto a partir de sua estrutura, elas vão se perdendo com o tempo, né? Então, por exemplo, essa dinâmica, né, da comunicação vai fazer com que as palavras tenham o seu sentido modificado e a gente perca a consciência de que uma vez essa palavra foi icônica. Um exemplo é a palavra pensar, que vem do latim pensare. Então, há muito tempo, né, lá no latim, essa palavra significava suspender, significava pesar, tá? Mas hoje em dia, a palavra pensar, que nos parece arbitrária, na verdade é icônica, porque da mesma maneira, né, quando nós falamos a palavra pensar, nós estamos ali pesando as nossas ideias, né? As ideias estão em suspenso na nossa cabeça, tá? Então, nós falantes do português hoje, não enxergamos pensar como uma palavra icônica. Porém, lá no passado, ela é icônica. Na verdade, ela é icônica, né? Que ela tem a ver diretamente com o significado, né, de suspender, de pesar, tá? Então, esses casos, né, em que a iconicidade, ela vai, enfim, se estender, né, para formar novos sentidos, está muito presente nas línguas naturais, como eu disse. E, portanto, interessa muito aos funcionalistas, tá? Os funcionalistas, ao contrário dos formalistas, eles vão estudar muito as funções da língua, e não só a forma da língua. Os funcionalistas, eles vão ali observar não só os fatores linguísticos, mas também os fatores extralinguísticos, como o princípio da iconicidade, né? Que é fundamental para a gente compreender a relação entre a forma e a função, né? Para a gente entender como são formadas as estruturas da língua, como a gramática é formada, tá?
Então, para os funcionalistas, a iconicidade não está só nas palavras, mas também na estrutura da frase, do texto. Então, um linguista chamado Dwight Bollinger foi um dos primeiros a pensar essa noção de iconicidade, né, do ponto de vista da comunicação, como uma função comunicativa, tá? Então, ele vai postular que a condição natural da língua é preservar uma forma para um sentido e um sentido para uma forma, tá? Então, existem mais de uma forma com o mesmo sentido, porém, isso é muito difícil, tá? Geralmente, aparentemente, o que seria o mesmo sentido, na verdade, são sentidos diferentes. Então, por exemplo, a palavra morrer, falecer, né, a expressão partir desta para melhor e bater as botas, aparentemente, são formas diferentes para o mesmo sentido. Porém, a gente sabe que essas palavras não são sinônimas, né? Então, nunca que você vai dizer para o seu amigo, poxa, sua mãe partiu dessa para melhor, né? Na verdade, na hora de você prestar as condolências, você vai falar, puxa, sua mãe faleceu, né? Sinto muito, certo? Agora, num contexto mais irônico, né? Você pode utilizar, fulano bateu as botas, né? Você pode até usar essa expressão, né? Então, a depender da situação comunicativa, você vai utilizar uma expressão ou outra, né? Certo? E são expressões icônicas, certo? Então, partir desta para melhor é uma expressão icônica, porque parte do princípio, né, de que na outra vida a gente vai ter no céu a gente vai ter uma vida melhor, né? Bater as botas também é uma expressão icônica, né? Porque quando a pessoa fica no caixão, fica com o pezinho, né, junto, a terra dos pés juntos, né, que se diz, né? Bateu as botas, né? Bateu o pezinho, ficou assim, né? Deitado com o pezinho junto, certo? Então, são expressões icônicas, né? Foram criadas a partir de uma iconicidade, mas que tem uma função comunicativa na língua, uma função social na língua, né? Cultural também, tá? Um outro linguista chamado Givon estudou muito a iconicidade no nível do discurso. Ele então formulou 4 subprincípios da iconicidade. O primeiro é o subprincípio icônico da relação entre ordem sequencial e topicalidade, ou seja, para Givon existe uma conexão entre o tipo de informação veiculada por um elemento da frase e a ordenação que ele assume nessa frase. Então, quando a gente diz eu vi esse filme, a gente tem um significado diferente de esse filme eu já vi. Porque quando a gente diz esse filme eu já vi, a gente está ali com outro sentido, voltado ali para a comunicação. A gente está fazendo uma topicalização, né? A gente diz, esse filme eu já vi. Então, esse filme é o tópico da conversa, né? O tópico da frase, tá? Então, não é à toa que esse filme tá aí na frente, na frase, né? Tem ali uma motivação, tá? É um princípio da iconicidade também. Subprincípio da ordenação linear, ou seja, a sequência dos eventos narrados não se dá de forma ao acaso, mas é motivada porque tem relação direta com a sequência dos fatos. Então, quando a gente diz cheguei em casa, jantei, fui para a cama e dormi, não é à toa que os verbos estão nessa ordem, tá? Porque os verbos estão nessa ordem porque foi a ordem do acontecimento dos fatos, tá? Mais uma vez, um exemplo de iconicidade no discurso. Subprincípio da quantidade, ou seja, quanto maior a quantidade da informação, maior é a quantidade da forma, né? Então, um exemplo a gente tem quando a pessoa fala rodando, 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 rodando. Isso quer dizer o quê? Que rodou muito, né? Então, a gente aumenta a forma, né? Para dizer que
tem ali uma noção de quantidade. Quando a gente diz lindo, a gente aumentou ali a extensão da vogal para dizer que é muito lindo, né? Também não foi à toa que se você disse lindo, né? Tem ali uma explicação icônica, tá? Subprincípio da proximidade, ou seja, o que está mais próximo no campo do sentido se mantém mais próximo no campo da forma. Por isso que os artigos ficam perto dos substantivos, os adjetivos ficam perto dos substantivos, né? Porque eles estão mais próximos também do sentido, certo? Então, para concluir a nossa aula de hoje, nós vimos que as noções de arbitrariedade e iconicidade são muito complexas e estão longe de refletir um consenso entre os linguistas. A iconicidade e a arbitrariedade, ela é atual até hoje em muitas correntes linguistas e esses princípios da arbitrariedade e iconicidade refletem questões muito mais profundas. Por exemplo, refletem perguntas como: de que forma o homem codifica o universo à sua volta, né? De que forma o homem nomeia o universo à sua volta? Será que existe uma relação entre a mente e a linguagem e a cultura? Será que é possível analisar a linguagem sem levar em consideração as situações concretas de comunicação? Então, essas perguntas, são muito importantes para a linguística, e tem a ver com os princípios da arbitrariedade e da iconicidade. Então, essa aula, trouxe informações relacionadas a uma antiga polêmica, como que vocês viram, vem desde a época de Platão e tem sido estudada até hoje, pelos funcionalistas, especialmente por eles, tá? É claro que nós ainda não temos respostas para essas perguntas, Porém, são perguntas que movem os estudos linguísticos, e movem as pesquisas em linguística. Então é isso, vamos ficar por aqui e até a próxima aula. Um abraço!